Convidamos o senhor doutor Lucas Pimentel, da Fonte Advogados, para sua apresentação no painel Perspectivas sobre a Resolução Normativa 482 no Brasil, Panorama para 2021. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Pimentel, vou falar aqui com vocês sobre as perspectivas de mudança da Resolução 482, que trata da geração distribuída no Brasil, para o ano de 2021, essa expectativa que o setor tem de finalmente resolver essa Resolução 482 que muda ou não muda, e a gente vai falar aqui um pouco dessas perspectivas. Bom, para a gente falar, já me apresentei um pouco, então aqui a gente vai falar agora realmente sobre os pontos da Resolução 482 e sua possível mudança em 2021, mas antes da gente tratar das expectativas para o ano que vem, a gente vai tratar primeiro aqui, rememorar o que a ANEEL propôs ao setor no ano 2019, no ano passado. Então, em outubro de 2019, ou seja, quase um ano atrás, nós tivemos um susto, todo o setor teve um susto, com a proposta de mudança da Resolução 482 da ANEEL, que trazia basicamente uma mudança de compensação para a alternativa 5, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas para quem já entende um pouco do setor, era a pior alternativa de mudança da compensação, onde, basicamente, os consumidores de baixa tensão, que hoje conseguem compensar quase 100%, 100% na verdade, da sua TE e da sua TUSD, apenas compensariam uma parcela da sua tarifa de energia. Essa é a alternativa 5 proposta pela ANEEL. Além dessa proposta de mudança na forma de compensação, a proposta de mudança da 482 da ANEEL trouxe um direito adquirido para o setor, o que foi, de certa forma, um alento, porque todos esperavam que fosse respeitado, obviamente, os empreendimentos que já tinham entrado em operação. Mas esse direito adquirido foi apenas de 10 anos, o que não bate, obviamente, por exemplo, com a vida útil dos painéis fotovoltaicos, que é a principal fonte de geração distribuída hoje no Brasil, que tem 25 anos, geralmente, de vida útil. Mas um ponto interessante é que a ANEEL indicou um prazo determinado nesse direito adquirido, porque para termos juridicamente o direito adquirido, principalmente quando nós temos direitos prolatados no tempo, nós precisamos de um prazo determinado. Senão, não tem direito adquirido e a gente fica com insegurança jurídica. Então, quer queira ou quer não, foi bom essa conotação da ANEEL, o prazo é exíguo, de toda forma, mas ela está colocando corretamente esse direito adquirido. E aí, o marco para a gente ter o direito adquirido proposto pela ANEEL também foi um ponto positivo, que era a solicitação de acesso do empreendimento de geração distribuída. Ou seja, eu não preciso entrar em operação para ter um direito adquirido que a ANEEL estava propondo. Eu precisava somente solicitar o acesso, e aí com isso as distribuidoras teriam prazo para emitir o parecer de acesso, e aí se começar a construção do painel fotovoltaico, enfim, dos empreendimentos de geração, para que aí a gente pudesse gozar desses 10 anos de direito adquirido. E aí a ANEEL não deu prazo de transição na sua regra, ou seja, outro susto, ninguém sabia quando seria aplicada efetivamente essa mudança proposta pela ANEEL. Se esperava que seria o primeiro trimestre desse ano 2020, até agora não houve mudança, na verdade esfriou essa mudança via ANEEL, como ela havia proposto, a gente vai falar um pouco mais à frente, do que a ANEEL vem falando aí com o setor, mas essa alternativa que a ANEEL tinha colocado na mesa há um ano atrás teve um esfriamento. Um ponto também interessante, importantíssimo, na verdade, na proposição da ANEEL, era em relação à perda de direito adquirido. Então, apesar do direito adquirido ser 10 anos, prazo exíguo, porém, um ponto de atenção. Se o empreendedor trocasse a titularidade da unidade consumidora com geração distribuída, ele perdia o direito adquirido. Então, com essa proposição da ANEEL, basicamente todas as modelagens de locação de ativos, que é bastante comum no setor, teriam o risco de, se perdesse o seu contrato, ou seja, se o seu locatário deixasse de alugar aquela planta, simplesmente perdia todo o direito que tinha adquirido para a compensação de energia para o consumidor que estivesse titular daquela planta. E isso é um risco, obviamente, enorme para o setor. E, além disso, a ANEEL propôs também a TUSD-G para novos empreendimentos apenas. Ou seja, o que é isso? É que novos empreendimentos de geração distribuída seriam tratados de fato como unidades de geração e não de consumo, e pagariam uma tarifa de uso do sistema de distribuição relativo às unidades de geração, que é mais barato do que a TUSD de consumo. Mas isso ainda é proposto apenas para novos empreendimentos. E aqui um quadrinho para a gente exemplificar as alternativas que a ANEEL propôs. A zero, que é a atual para consumidor de baixa tensão, ou seja, ele consegue ali compensar todas as parcelas da TE e todas as parcelas da TUSD, e a alternativa 5, que foi o ponto realmente proposto pela ANEEL, que era a pior alternativa, onde ele só conseguiria compensar uma parte da tarifa de energia, toda a TUSD e uma parcela da TE não seriam passíveis de ser compensado pelo sistema de compensação.
E aí, um ponto que o mercado falou pouco, tá, sobre a proposta da ANEEL, que veio na CP 025/2019, é em relação ao caput da proposição de direito adquirido. Pouco se falou nisso, mas a gente tem um risco regulatório jurídico aqui enorme. Porque a ANEEL propõe o direito adquirido aqui para as unidades consumidoras com microgeração ou mini geração distribuída conectadas. E aí a gente vai reler aqui de novo. Unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída conectadas. Ou seja, a interpretação desse artigo 7D, que veio na resolução proposta pela ANEEL, poderia dar a conotação que apenas unidades de GD junto à carga, ou seja, unidades consumidoras com micro e mini geração instaladas nela própria, poderiam gozar do direito adquirido. E nós sabemos, obviamente, que esse fator, essa forma de exploração da geração distribuída, é uma das. Né? Não, essa redação aqui ela não comporta todas as formas de exploração de geração distribuída. Então, mesmo que a gente passasse a resolução da ANEEL proposta, esse era um ponto aqui de alteração, né, de atenção do setor, porque se não fosse alterado, nós teríamos um risco enorme para os empreendimentos que já estão em operação. E passando agora para o que a gente tem em 2020, ou seja, o que a gente vem discutindo em 2020, a gente tem que passar primeiro para as propostas legislativas. Por que isso? A ANEEL, como a gente colocou na CP 025 de 2019, colocou realmente um grande problema na mesa, ou seja, ela realmente via a geração distribuída como um fator prejudicial e estava realmente fechando a porta para a GD. E aí, qual foi a reação do setor? Foi ir atrás do legislativo, bater na porta do legislativo e falar, por favor, nos deem auxílio. E aí a gente viu aqui proposições como, que são as principais só, tá? O Código Brasileiro de Energia Elétrica, né, do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei 2215/2020, do deputado Beto Pereira, e as emendas ANP 998/2020, somente as emendas número 175, 176 e 196. E aí, qual o ponto? Todas essas propostas legislativas, elas tinham pontos em comuns, né, que a gente está aqui colocando, que são os principais. O que é bom, porque nós vemos que o setor, na verdade, está discutindo a mesma língua, está colocando a mesma língua ali para mudanças possíveis da resolução 482. Uma delas é direito adquirido de 25 anos, né? A solicitação de acesso, como a própria ANEEL propôs. Então, a gente sairia daquele quadro de 10 anos proposto pela ANEEL e iríamos para um quadro de 25 anos, que estaria mais atrelado aí, realmente à vida útil dos painéis fotovoltaicos, que é a principal fonte de exploração da geração distribuída. A aplicação da alternativa 1, que é a não compensação apenas da TUS de fio B, ou seja, sairíamos da alternativa 5, que a ANEEL propôs, para uma alternativa muito mais amena, né, que é a alternativa 1, e aí a gente teria ainda a viabilidade de novos empreendimentos de geração distribuída. Um prazo de transição, que é importantíssimo. A ANEEL não dispôs, mas pelo menos todos esses projetos de lei que eles dispõem de prazos específicos de, olha, a partir de tal data a gente começa a aplicação, ou a partir de X meses começamos a aplicação, ou a partir do crescimento, né, exponencial da geração distribuída até certo limite, a gente começa essa aplicação. Então, todas elas, pelo menos, têm um prazo de transição, ainda que divergente. TUS de G, outro ponto que é trazido, né, por essas alternativas legislativas, que é a aplicação realmente da tarifa de uso do sistema de distribuição de geração para as unidades de geração distribuída. E aqui um ponto importante é que a TUS de G, por exemplo, no Código Brasileiro de Energia Elétrica, seria aplicável tanto às GDs em operação como às que entrassem depois da mudança, né, ou seja, em novos empreendimentos. Então, todo mundo pagaria a TUS de G, porque realmente era um componente de geração e não mais de compensação. E a ampliação da geração compartilhada, que hoje a gente tem apenas, né, consórcio e cooperativo como viabilidade, e a gente traria aqui, né, o condomínio, né, e aí vem as diferenças. Né? Um seria o condomínio voluntário, proposto inclusive pela ANEEL na CP 025, mas no Código Brasileiro de Energia Elétrica a gente também tem o condomínio edilício, tá? Que aqui abre uma nova porta, né, de exploração da geração distribuída para os prédios, para os apartamentos, né, das áreas urbanas. Seria excelente, porque aí todos os condomínios conseguiriam gerar energia, né, no nome do próprio condomínio. Esses condomínios já estão criados, então literalmente é só gerar energia para compensar para todo o prédio. Então seria bastante interessante se passasse essa proposição. Mas aí vem pontos, né, como a gente tratou ali de alteração, né, em relação ao direito adquirido, que é o principal ponto que a gente tem que garantir com a mudança da resolução da 482, que a gente precisa de atenção. Tá? No Código Brasileiro de Energia Elétrica, se a gente for olhar a redação do artigo 206, é uma redação bem expansiva, ou seja, ela diz que o direito adquirido é aplicado às unidades consumidoras participantes ou que venham a participar do sistema de compensação, ou seja, ele já joga para o futuro essa hipótese. Né?
que ele compense energia por unidade consumidora com micro e mini geração que entre até o prazo de transição disposto à época no Código Brasileiro de Energia. Então, qual é o ponto aqui? Qualquer unidade consumidora nova, né, ou antiga que se beneficie da compensação de um AGD que tenha solicitado acesso até a data limite, teria o direito adquirido. Então, ou seja, diferente do que a ANEEL propôs, que seria somente junta carga, o Código Brasileiro aqui propõe que seja tanto unidades consumidoras futuras como presentes e que se compensem, né, que use a energia gerada de empreendimentos que já estão solicitando acesso. Né? Então, ele consegue aqui compreender todo tipo realmente de unidade consumidora. E aí, o Código Brasileiro de Energia também, né, trouxe uma disposição importante, que é deixar claro e expresso que a troca de titularidade da unidade consumidora não é um caso de perda do direito adquirido, e que o novo titular também vai gozar do direito. Ou seja, se eu tenho uma AGD que já está construída e já solicitou acesso, pouco importa quem vai ser titular. Se essa titularidade muda, vai continuar sendo aplicado o direito adquirido de 25 anos, para que o benefício seja prolatado no tempo de fato em relação àquela AGD que já foi ali solicitado acesso ou instalado. Aí um ponto até de diferença, que é isso que eu digo assim, todas as propostas legislativas são importantes, elas trazem benefícios, de fato, para a geração distribuída, mas temos que tomar cuidado com a redação. Por exemplo, o projeto de lei 2215, né, de 2020, ele traz também aqui o direito adquirido de 25 anos, mas, diferente do Código Brasileiro de Energia, ele não tem uma redação tão expansiva desse direito adquirido, e ele fala somente a aplicação em relação aos consumidores participantes do sistema de compensação, não diz aqui se é no passado ou no futuro, e contagem a data de entrada da operação de cada sistema de micro ou mini geração. Também não diz aqui o que acontece com a troca de titularidade, né? Ou se encerrado o contrato e começado, né, um novo contrato, por exemplo, se seria disposto, na verdade, com uma nova entrada de operação. Então, esse é um ponto que poderia estar mais claro aí no projeto de lei 2215. Ainda tem tempo, obviamente, de mudar. O projeto de lei 2215 hoje é o mais avançado na Câmara, né, para votação. Então, mais ainda cabe aí alguma mudança para a gente corrigir, não corrigir, na verdade, mas melhorar, né, o texto proposto. E aí, falando de mudanças para 2021, a gente não pode deixar de falar também do PLS 232 de 2016. Está hoje no Senado Federal, tá? Uma proposta de lei vinda do Senado e que tinha um ponto, tá? Hoje o PLS 232 ele vai ser votado ainda em plenário. Ele passaria diretamente para a Câmara, né? Ele foi votado de forma unânime na Comissão de Infraestrutura do Senado, passaria diretamente para a Câmara dos Deputados, mas houve um recurso para levar para o Senado, para o plenário do Senado Federal, para discutir principalmente até esse ponto específico aqui, que era uma mudança na Lei 9427, tá? No seu artigo 3º, queria incluir o parágrafo 10º, que tem a seguinte previsão: após 60 meses, ou seja, 5 anos da entrada em vigor do parágrafo específico, a tarifa de uso do sistema de redistribuição e transmissão para consumidores de energia elétrica, independente da tensão de fornecimento, ou seja, compreenderia também aqui baixa tensão, não poderá ser cobrada apenas em reais por unidade de energia elétrica ao consumidor. Então, qual é o ponto aqui? É que a gente perderia a tarifa monômia, que hoje é em reais por megawatt-hora. A gente teria que ter todas as unidades consumidoras com uma parcela em reais por megawatt-hora e uma parcela em reais por quilowatt, ou seja, não por unidade de reais por unidade de energia. E aí, qual é o risco? É a gente discutir toda essa mudança de forma de compensação da 482 e simplesmente vir um PLS 232 posterior e dizer que consumidores de baixa tensão, pouco importa como você compensa. Você hoje tem que pagar reais por quilowatt, tem que pagar uma demanda contratada, e isso aqui não está previsto hoje na 482. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que discutir ainda no Senado Federal. Tá? E aí, trazendo esse panorama total, quais são as perspectivas para 2021? No meu ponto de vista, são perspectivas animadoras. Tá? Vou explicar o porquê. Nós não temos, de fato, hoje, uma decisão formatada, né? Qual vai ser o caminho certo que vamos seguir. Temos, como mostramos ali, o legislativo, né, com algumas alternativas, né, 3 alternativas basicamente para a gente seguir, né, alternativas boas, até, inclusive, né, de benefícios a mais à geração distribuída. Tá? Temos também a ANEEL, né, retornando às conversas. Então, hoje a gente tem aqui uma nova conversa do setor da ANEEL, talvez vendo, né, quais são os benefícios da geração distribuída para tratar uma mudança da 482 via ANEEL, né, o que ocorreria aí, a gente sabe que o mercado conversa e se fala no primeiro semestre de 2021, de uma talvez mudança via ANEEL, né? E o governo federal, que a gente nunca pode deixar distante, porque como a gente sabe, por exemplo, com o MP 998 de 2020,
recentemente, né, que mudou o desconto na TUST, de empreendimentos do Mercado Livre, ninguém esperava que isso viesse através de MP. Todo mundo esperava que viesse pelo PLS 232, que está no Senado Federal. E simplesmente o governo foi lá, passou uma caneta e aprovou a MP. Então a gente nunca pode deixar o governo de lado. Mas quando a gente conversa com esses três, tá? Esses três players aqui, o Legislativo, ANEEL e Governo Federal, a gente percebe que o discurso em relação a 2019, há um ano atrás, quando a gente recebeu aquela proposta ANEEL, ele mudou vertiginosamente. A própria ANEEL, quando fala da geração distribuída hoje, ela diz que tem que analisar os benefícios. Não dá para fazer como foi lá em 2019 e analisar apenas os malefícios da geração distribuída, como se fosse algo totalmente prejudicial ao setor. Não, a própria ANEEL coloca isso. Primeiro, vamos analisar todos os benefícios, porque, quem sabe, a gente não precisa nem mudar a 482. Então, essas são conversas de bastidores que a gente já escutou, né, da ANEEL. É muito bom, então a gente vê essa perspectiva da própria agência, conversar com o setor, né, sentir as dores também dos geradores, também de quem tem geração distribuída, para realmente formatar uma mudança, que aí eu acho que é a palavra principal aqui dos três setores que a gente vem discutindo, né, é convergência. Então a gente tem que encontrar um caminho de meio. Não pode ser nem tanto a 8, nem tanto a 80, mas um caminho realmente que consegue adequar as expectativas aí, tanto de geradores, né, titulares de geração distribuída, como distribuidoras, que também têm seus pleitos, também têm suas indagações, que tem que ser ouvida, colocar na balança e pesar para um caminho convergente entre todas as partes. Tá? Então, realmente, se eu fosse falar qual é a perspectiva para 2021, eu diria que é animadora em relação justamente a 2019. Para mim, não tem comparação em cenário. Hoje, realmente, está muito melhor a perspectiva para o ano que vem. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a participação de vocês, né? Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição, claro, para tirar qualquer dúvida, e agradeço mais uma vez a visualização de vocês e a audiência. Obrigado. Agradecemos o senhor doutor Lucas Pimentel, da Fonte Advogados, por sua apresentação.